turminha do nono ano. Espero que esteja todo mundo bem, estudando com certeza durante essa quarentena, se cuidando, estando em família. Mas já que está todo mundo estudando com certeza, eu também tinha que dar minha contribuição, então eu vou estar com vocês, também colaborando nesse processo de aprendizagem. Algumas orientações iniciais. Se você pegar o seu livro e olhar a primeira unidade, você vai perceber que o nosso conteúdo do bimestre seria trabalhar conjuntos numéricos, a parte de potenciação, que envolve tanto as propriedades como notação científica, e também a parte de radiciação. Contudo, a parte de conjuntos e a parte de potência já foi uma parte estudada e vista, inclusive até cobrada na primeira avaliação parcial de vocês. E a segunda parte seria a parte de radiciação. Então, assim, como para aprender radiciação precisa-se de potenciação, precisa-se dominar a potenciação, e potenciação é um assunto muito importante que vocês vão estudar e vão utilizar também na física, na química e na biologia. Então eu quero dividir essa videoaula em duas aulas. Na primeira nós vamos estudar, revisar muito rápido a parte de conjuntos e a parte de potência, que vocês já sabem, e também notação científica. E aí na segunda parte da videoaula eu quero trabalhar com vocês somente a radiciação, de uma maneira assim um pouco aprofundada, mas aí a gente vai ficar pendente alguns tópicos de radiciação para a gente estudar quando voltarmos. Então é isso, vamos começar. Muito bem. Vocês já conhecem esse mapa mental sobre conjuntos, porque foi o primeiro material que eu trabalhei com vocês. Eu disse para vocês na ocasião que para que eu possa dominar o assunto de conjuntos, existem 4 coisas que eu preciso saber. Eu preciso saber sobre como representar um conjunto. Eu preciso saber como calcular a quantidade de subconjuntos. Eu preciso saber como efetuar as operações de soma, subtração de conjuntos, e eu preciso também entender as relações de conjuntos, entre conjuntos e elementos e entre conjuntos e outros conjuntos. Então, vamos ver rapidinho. Quando eu falo das representações, existem 3 coisas que você precisa saber. Você pode representar por elementos entre chaves um conjunto. Nós temos aqui um exemplo, um conjunto A, que tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Então, você tem um conjunto A, colocado aqui em letra maiúscula, e aí abriu-se as chaves e colocou os elementos dentro. Uma segunda maneira de você representar é você utilizar uma linguagem simbólica, também conhecida como propriedade. Aqui ele colocou conjunto A é x, tal que x é par de um algarismo. Então, se você for verificar, o conjunto que é formado por números pares de um algarismo é exatamente o conjunto descrito acima, 2, 4, 6 e 8. Mas aqui ele está escrevendo o conjunto de uma maneira diferente, através de uma propriedade ou de uma linguagem simbólica. Lembrando que esse sinalzinho aqui, ele é representado pelo que nós chamamos de tal que. E por último, você também pode representar através de diagrama. Então você tem aqui de maneira visual uma elipse e dentro aqui os elementos 2, 4, 6 e 8. Então você tem o mesmo conjunto representado de 3 formas diferentes. Também é importante lembrar que a representação do conjunto vazio é dado ou por chave sem nada dentro, ou então esse círculo cortado. Não pode representar as duas coisas, as duas formas, a chave e colocar esse círculo com traço dentro, os dois juntos. Isso seria um erro. Então é isso que você tem que saber sobre representação de conjunto. Sobre os subconjuntos, o que uma questão pode te pedir é que você calcule a quantidade de subconjuntos. Então eu disse para vocês que existe essa fórmula, que as partes de A, que seriam exatamente os subconjuntos de A, é sempre calculado por 2 elevado a n, sabendo que n é o número de elementos. Então, se eu tenho um conjunto que ele tem apenas um elemento, então eu vou colocar 2 elevado a 1
que seria 2. E quem que seria os subconjuntos? Seria exatamente esse elemento e o conjunto vazio. Seriam os dois subconjuntos. Porque olha aqui a observação. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Então, por isso que todo conjunto, se ele tiver apenas um elemento, ele vai ter dois subconjuntos. Professor, e se ele não tiver nenhum elemento, se ele for de fato um conjunto vazio? Bem, 2 elevado a 0 é 1. Então, exatamente é só o vazio que constaria. Se esse conjunto tem dois elementos, então 2 elevado ao quadrado é 4. Então, esse conjunto de dois elementos, ele tem 4 subconjuntos. Outra coisa que é importante saber sobre os conjuntos é como você efetua as operações dele. Então, aqui eu representei o conjunto A, o conjunto B, e eu estou colocando aqui como você faz a união. Primeiro, aqui embaixo a união. Então, quando você pede a união, você pede todos os elementos de A, como também todos os elementos de B. Agora, quando você pede a diferença, que seria a subtração, você tem que tomar cuidado. Se ele está pedindo o A menos o B, que seriam todos os elementos do A, tirando os elementos do B, ou se ele está perguntando se a diferença é do B menos o A, que seriam todos os elementos de B, tirando os elementos de A. E nós temos também aqui a interseção. A interseção seria aquilo que é comum nos dois conjuntos, tanto no A como no B. Eu disse para vocês que tomem cuidado nas questões, que pode aparecer a palavra e, como pode aparecer a palavra ou. Quando aparecer o i, ele está falando de interseção, então ele está querendo dizer assim, me diga um conjunto que tem tanto no A e também no B. Ele está falando de interseção, porque ele usou a palavra i. E se ele falou ou, ele está falando, olha, um conjunto que está ou no A ou no B. Então ele está falando união, pode estar em qualquer um dos dois conjuntos, tanto faz. E sobre as relações, nós temos as relações de pertinência. Então, nós temos primeiro as relações entre elementos e conjuntos, que eu vou utilizar o pertence e o não pertence. E eu tenho as relações de inclusão, que é entre conjuntos e subconjuntos, que eu vou utilizar o está contido e o não está contido, o contém e o não contém. Gente, eu estou falando aqui isso muito rápido porque foi uma coisa que nós já trabalhamos devagarzinho e já foi realmente uma rápida revisão. Vamos lembrar também dos conjuntos numéricos. Nós temos os conjuntos numéricos começando com os números naturais, que seriam todos os números a partir do zero em que eu acrescento uma unidade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho os números inteiros, que além de pegar todos os números positivos, que são os naturais, ele pega também os negativos. Nós temos os racionais, que seriam as dízimas periódicas, seriam as raízes exatas, que seriam também as frações. E nós temos também o conjunto dos números irracionais, que seriam as dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Tudo isso, somando, nós temos o conjunto dos reais e acima disso nós temos apenas o conjunto de números complexos, que são as raízes de índice par não, que são negativos, mas é uma coisa que nós só estudamos no terceiro ano do ensino médio. Então, todos esses conjuntos já foram falados, estou apenas aqui refrescando a sua memória. E nós vimos também que existe o diagrama de Venn, que ele é usado para a gente estudar a relação entre três conjuntos, onde nós temos aí interseções. Nós temos aqui uma interseção de três conjuntos, como também interseção de dois conjuntos, além daquilo que é próprio de cada um dos conjuntos. E a gente viu que sempre que for resolver uma questão que apareça o diagrama de Venn, eu preciso começar da interseção para depois construir o restante do diagrama. Muito bem, agora vamos entrar na parte de potenciação. Então, quando eu tenho um número que está elevado a um expoente, ele tem um resultado que eu chamo de potência. Então, esse número eu chamo de base, esse número maior, ele está elevado a um expoente, e o resultado dele é o que nós chamamos de potência. Nós temos aqui 5 ao cubo, que é igual a 125.
Mas se eu pegar qualquer número que eu estou chamando aqui de A e elevar esse número a n, que seria o expoente, como é que eu resolveria essa questão? Eu iria multiplicar o A quantas vezes fossem o número do meu expoente. Então, eu chamo de n fatores, onde cada fator é cada um desses números que está sendo repetidamente multiplicado. Então, o que é uma potência? Uma potência é um produto de fatores iguais. Como assim, professor, um produto? Um produto porque é uma multiplicação. E de fatores iguais porque você tem o mesmo número que está se repetindo várias vezes com as vezes iguais ao índice. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ver na prática. Por exemplo, quando eu tenho 1 elevado a 6, então, ou melhor, 3 elevado a 6, eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse 3 está sendo repetido 6 vezes. São 6 fatores de 3. O 4 elevado a 5, da mesma forma, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. É o mesmo 4 que está sendo repetido 5 vezes, ou seja, são 5 fatores de 4, porque é 4 elevado à quinta potência. Eu tenho 10 a 3, também conhecido como 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho aqui um A elevado a 7, então eu tenho esse A repetindo-se 7 vezes. E eu tenho aqui o x elevado a 1, que é o próprio x. Eu não coloquei aqui nenhum expoente, então quando não tem expoente, eu já sei que o expoente é 1. Uma coisa importante a lembrar, qualquer número elevado a zero vale 1. Então pode ser 1 milhão elevado a zero, o resultado sempre será 1. Outra coisa importante a lembrar é que quando eu estiver elevando um número que tem um sinal negativo, se esse sinal negativo ele não tem parênteses que está juntando ele com o número, eu resolvo ele separado. Por exemplo, aqui, menos 5 ao quadrado. Então, o 5, o menos eu preservei, e 5 ao quadrado, 25. Já no outro caso, quando se tem o parêntese, então o sinal também está sendo elevado a esse expoente. Então é como se fosse o menos com menos que dá mais, e 5 ao quadrado, que é 25. Então há uma diferença quando se tem parêntese de quando não se tem parêntese. Vamos relembrar aqui as propriedades. Primeira propriedade. Quando eu tenho bases iguais, eu devo repetir a base e somar os expoentes. Olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui o 2 repetidamente, então o 2 aqui é uma base. Então eu vou somar os expoentes. Quando não tem nada, eu sei que o expoente é 1. Então eu tenho 2 elevado a 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, porque esse último aqui está elevado a 2. Somando tudo isso, eu tenho 2 a 6. Aqui eu tenho aqui a base 7, e eu vou somar os expoentes, 3, 10, 5, 1 e 1, que seria 7 a 20. E aqui eu tenho A vezes A ao quadrado vezes A ao cubo, então repeti a base, que é o A, e somei os expoentes 1, 2 e 3, que fica A elevado à sexta. Outra propriedade. Quando eu tenho um número que está elevado a um outro, e entre parênteses tem um outro expoente, então eu repito a base e multiplico os expoentes. Então eu tenho aqui B vezes C. Aqui no exemplo eu coloquei 3 ao quadrado, parêntese ao cubo. Então, repito a base, que é o 3, e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, fica 3 elevado a 6. Nesse outro caso aqui, eu tenho isso acontecendo 3 vezes. Eu tenho 2 ao quadrado, parêntese ao quadrado, colchete à quarta potência. Então, será 2 vezes 2 vezes 4. Então, eu tenho aqui a base, que é 2, que foi repetida, e a multiplicação 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Um motivo de chamar a atenção, mais uma vez, a ideia dos parênteses. Se eu tenho parênteses, eu faço a multiplicação, foi o que a gente acabou de ver, mas quando não se tem parênteses, eu devo resolver esse expoente aqui separadamente. No caso, 3 ao quadrado, 9. Então, ficará 2 elevado a 9.
Outra propriedade. Quando eu tenho bases diferentes, mas o mesmo expoente, eu posso juntar as duas bases multiplicando-se, coloco um parêntese e coloco o expoente ali do lado de fora. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Como está todo mundo ao quadrado, eu abri um parêntese, coloquei os 3 e coloquei o expoente lá fora. Aqui eu estou fazendo o contrário, nesse segundo exemplo. Eu tenho aqui vários números que estão se multiplicando e lá fora está o expoente. Então, esse expoente ele multiplica cada um dos termos. Próxima propriedade. Próxima propriedade, eu tenho a mesma base, mas essas bases agora estão se dividindo. Então, quando elas estão se multiplicando, eu somo, mas quando elas estão se dividindo, eu efetuo uma subtração. Eu repito a base, mas eu subtraio os expoentes. Olha aqui o exemplo. Eu tenho 2 aqui como base, eu tenho o expoente 3 e o expoente 2. 3 menos 2, 1. Como o expoente é 1, não preciso nem colocar, eu só repetir a base. Nesse segundo, eu tenho a base 3, 7 menos 4, 3. Então, eu tenho 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Próxima propriedade. Quando eu tenho dois números, eles estão se dividindo e os expoentes entre eles são iguais, então eu posso juntá-los em parêntese e colocar o expoente para fora. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho 2 ao cubo e 5 ao cubo. Então, eu coloquei eles dentro de um parêntese e coloquei o expoente lá fora. Esse expoente aqui, 3, poderia estar um pouquinho mais para cima, poderia estar bem aqui. E eu tenho aqui um outro exemplo, né? 1/4 ao quadrado. Então, eu posso agora colocar esse que está para fora, eu posso colocar para dentro do parênteses, mas eu tenho que colocar nos dois, tanto no 1, que está em cima, 1 ao quadrado é 1, como no 4, 4 ao quadrado seria 16. Então, a resposta aqui seria 1 sobre 16. E a última propriedade, gente, refletir, é quando eu tenho um expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, eu devo transformar em uma fração. Então, eu inverto o número. O A vai se tornar 1 sobre A. Aí o expoente que estava negativo agora ficou positivo. Vamos ver aqui um exemplo. Aliás, 4 exemplos, porque é algo que aparece bastante. Eu tenho 2 a menos 3. Então, eu transformei uma fração, 1/2, e o expoente 3, que estava negativo, ficou positivo. 3 elevado a 1 é 1, e o 2 ao cubo, que dá 8. Então, nós temos aqui essa propriedade sendo aplicada. Quando for menos 1, como o 1 como expoente ele é neutro, então apenas o menos 1 vai fazer com que seja invertido, de 5 para 1/5. Quando eu tenho aqui uma fração que está com expoente negativo, então a fração ela será invertida. 4/3 aqui se tornou 3 sobre 2. E aí, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Um outro caso é quando eu tenho aqui 1/3 que está ao quadrado. Eu vou fazer a inversão dele, que o quadrado aqui está negativo. Vai ficar 3 sobre 1, né, ao quadrado. Esse 3 sobre 1 é a mesma coisa do que eu escrever só o 3. 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho aqui, em resumo, as propriedades da potenciação. Beleza? Notação científica. A notação científica serve para que a gente possa facilitar o processo de trabalhar com números muito grandes. Imagina que aparece esse número aqui em uma questão com vários outros números desse tamanho. Fica muito difícil trabalhar. Então, a ideia é transformar em potência para que fique mais simples. Vamos pensar um pouco sobre o número 10, porque ele é um número-chave a se trabalhar. Veja bem, quando eu tenho o número 10, é como se ele fosse 10 elevado a 1. Quando eu tenho o número 100, é como se fosse 10 elevado a 2. Então, o 1000, como são 3 zeros, 10 elevado a 3. 4 zeros, 10 elevado a 4. Da mesma forma, a gente sabe, se eu for pegar aqui essa potência do 10 a 1, que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 10 a 0
é 1. E se eu pegar esse 10 e for, ao invés de acrescentar mais 10, mas retirar e dividindo por 10, eu vou ter aqui 10 a menos 1. Pela propriedade eu preciso inverter, então ficaria 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Então, 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2. E 10 a menos 3 é a mesma coisa de 0,01, que é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Então, dá para eu reescrever o número 10 ou 1000 de uma maneira que seja mais fácil de trabalhar. Vamos ver aqui alguns exemplos para que a gente possa ver rapidinho como é que a gente trabalha a notação científica. Aqui eu coloquei 4 exemplos. Deixa eu ampliar esses exemplos. Aliás, eu coloquei 7 exemplos. Deixa eu ampliar esses exemplos. Ok, primeiro caso. Primeiro caso, eu tenho aqui esse número enorme. Como se uma vírgula estivesse bem aqui. E eu quero reduzir isso aqui para a potência 10. Então, eu vou calcular aqui a quantidade de casas que vai andar até o número 12. Aqui, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu paro bem aqui, eu tenho 12 vezes 10 a 9. Se eu for mais uma casa, eu teria 1,2 vezes 10 a 10. Qualquer um desses dois resultados seria favorável. O 3000, bem, eu vou puxar 1, 2, 3 casas. 3 vezes 10 a 3. O número 75, só dá para puxar uma casa. 7,5 vezes 10. O número 55.000, 1, 2, 3, 4 casas. 5,5 vezes 10 a quarta. Então, nos outros exemplos, agora eu tenho números bem pequenos. Então, da mesma forma, eu vou puxar vírgulas, mas não mais para a esquerda. Agora eu vou puxar para a direita. Então, eu vou puxar essa vírgula até o primeiro número. Vamos aqui. 1, 2, 3 casas. Então, ficou 10, 7 vezes 10 a menos 3. Então, observe uma coisa. Quando eu puxo para a esquerda, o meu expoente é positivo. Quando eu puxo para a direita, o meu expoente é negativo. Vamos ver esse outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,5 vezes 10 a menos 8. Então, perceba que eu estou puxando até o primeiro número. Vamos ver aqui o próximo. 1, 2, 3, 4. 3,33 vezes 10 a menos 4. Fácil, não é? Vamos ver a aplicação disso em questões? Pelo menos em uma questão? Ok, aparece isso aqui na prova. Ele quer que você calcule o valor deste número multiplicado por este outro número aqui. Então, assim, como é que ficaria mais simples? Eu vou transformar em potência de 10. Eu vou puxar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 10 a 7. E agora eu vou para o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 10 a menos 6. Então, agora eu posso multiplicar o 3 com 5. 3 vezes 5, 15. E aqui eu tenho duas potências de 10. A base não está se repetindo? Repete a base e soma os expoentes. 7 mais menos 6. Esse mais com menos vai dar menos. Então, 7 menos 6 dá 1. Então, a resposta 15 vezes 10, ou então 150, ou ainda se eu puxar duas casas, 1,5 vezes 10 ao quadrado. Qualquer uma das respostas estaria correta. Vamos ver uma outra questão. Imagina que aparece isso aqui na prova, né?
É mais fácil trabalhar com o número 48. Então, eu vou botar 48, como são 9 zeros, vezes 10 a 9. Depois eu tenho o número 2, e esse 2 está com 6 zeros. Então, 2 vezes 10 a 6. E agora aqui eu vou puxar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 5. Bem, agora eu vou juntar quem não é 10. Então, 2 vezes 8, 16. Aqui ficou os 10, então eu vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. 6 mais menos 5. E no próximo passo eu vou ter 48 vezes 10 a 9. E aqui vai dar 16 vezes 10 a 1, que é exatamente 6 menos 5, que dá 1. Então, gente, agora aqui eu tenho que separar. Eu tenho aqui 48 dividido por 16. 48 dividido por 16 vai dar 48 dividido por 16, se você fizer os cálculos aí, vai dar 3. E propriedade aqui da potenciação, mesma base, dividindo-se, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes, 9 menos 1. Ou seja, resposta, 3 vezes 10 a 8. Ok? Então, esse seria o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês aqui, como uma revisão daquilo que nós já estudamos.